Vocês entendem o ponto que eu estou fazendo? Entendeu? Você se credencia, você se prepara, você sai um pouco do foco e você volta para o jogo político. Faz parte saber dar esses hiatos. Entendeu? Winston Churchill teve de dar um hiato forçado de quase 10 anos antes de voltar e se tornar o primeiro-ministro. Faz parte do jogo na política. Ou trabalha para construir um campo político nesses 4 anos. Costura um acordo com o Kassab, assume a fundação do PSD e traz esse pessoal todo que se alinhou para conversar sobre a necessidade de existir um candidato representando um campo político para construir um programa de médio prazo, construir candidaturas que possam participar das eleições de 2028 nos municípios, que possa dar visibilidade a pessoas que gostariam de ser porta-vozes, embaixadores dessa visão nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros, se aproxima de quem tem afinidade com essas ideias durante esses 4 anos, oferece a eles o PSD como uma possibilidade de construção de projeto nacional. De novo, é esse o discurso que muita gente do PSD faz nos estados hoje. Que o PSD é uma alternativa de visão nacional, de visão ao lulismo e ao bolsonarismo, de alternativa a esses dois campos. Mas o Brasil é um país muito grande e partidos políticos brasileiros precisam ser muito grandes para conseguir bancar uma candidatura presidencial forte. A Flávia falou do PSDB. O PSDB hoje não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque perdeu musculatura, perdeu lideranças nos estados, perdeu deputados, perdeu fundo partidário, não tem ainda essa capacidade. O Eduardo Leite, sendo quem é, tendo a visão que tem, estando no partido que está, o partido que trabalha para sair das urnas em 2026 como o terceiro partido do Brasil, pode, trabalhando, claro, junto com o Kassab, não sejamos ingênuos, construir dentro do partido uma casa para essas pessoas que hoje representam um percentual X do eleitorado. A gente não sabe qual é esse percentual. As pesquisas falam em 6%, 8%, 9%. As pesquisas mostram que pessoas que não estão satisfeitas com o lulismo e o bolsonarismo são esse percentual multiplicado por 3, 4. A gente não sabe quantas são essas pessoas, mas essas pessoas hoje não se encontram representadas no espectro partidário. Então, se for verdade que político não pode se ausentar do Brasil, se o Eduardo Leite não quiser fazer esse tipo de movimento que você propõe, Pedro, ele está num partido que tem tudo para sair muito grande dessas eleições. Ele poderá sair cacifado para dentro, permanecendo no partido, respeitando a decisão do partido e dizendo para aqueles que o acompanham: eu estou aqui para construir um projeto de médio prazo, então reconheçam no meu partido, na minha liderança, um centro, uma bandeira para a aglutinação desse campo. Acho que é uma possibilidade também e vejo com muito bons olhos essa possibilidade, porque o Brasil não tem mais esse campo. Desde do esfarelamento do PSDB, não existe mais esse campo. Então, todo ano, quando vai chegando próximo à eleição, seja municipal, seja federal, todo mundo pergunta onde vai ser a terceira via. Bom, a terceira via não vai em lugar nenhum porque ela não existe hoje, mas há espaço para construir. E bem, se o Eduardo Leite quiser ser um player disso, ou talvez o líder disso, acho que ele terá muitas possibilidades de fazer isso nos próximos 4 anos, por tudo isso que eu já falei e por ser também uma eleição 2026 de fim de ciclo. Eu não sei o que acontecerá com Flávio Bolsonaro, se ganhará ou perder, mas a gente sabe que Lula não disputará mais eleições, haverá necessariamente uma fragmentação na esquerda, e acho que nesse momento de reorganização haveria lugar para uma construção de alguma coisa nova nesse campo de centro. Eu concordo, e eu acho que o Eduardo Leite, inclusive, você falou, ele tem que evitar ficar com a fama de mau perdedor. Ontem eu estive em eventos políticos o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Em todos,
as pessoas falando, nossa, mas você viu o Eduardo Leite nem para já declarar apoio ao Caiado, nem para já falar que, olha, a decisão do partido, eu discordo, eu queria que fosse outro caminho, mas eu respeito e estou aqui para trabalhar pela candidatura, para fazer... Então, assim, eu desconfio que essa fama já está encaminhada. E depende de ele fazer um gesto. Está dependendo dele fazer um gesto neste momento. Acho que ainda tem espaço para recuperar, tá, Flávia? Não parece que ele vai fazer movimento. Mas, enfim, vamos... Foi isso que eu falei. Eu acho que está dependendo de um gesto dele. Ontem não pegou muito bem ele só ter registrado o descontentamento e não o mérito de seu partido, porque ser um homem de partido é isso, né? Assim, cada partido tem a sua própria cultura, o seu próprio jeito de decidir coisas, mas você estar em um partido, em uma legenda, implica em você ser vencido eventualmente e a partir daí topar a agenda do partido, mesmo tendo perdido. Preserva a unidade, você ganha, perde, mas vamos juntos, né? Exatamente, então é algo que ele não conseguiu fazer no PSDB e até o momento ainda não apresentou ao PSD, apesar do discurso desde o começo de que estava chegando sabendo que teria que disputar a vaga. Ele não chegou com uma vaga prometida a ele. E ele sempre falou, não, eu sei que é uma disputa, vou travar a disputa, vou fazer a disputa. Pois bem, disputa feita, perdeu. E aí, você só registra publicamente o seu pesar e não sequer o mérito de quem ganhou? Porque tem uma coisa de cortesia na política, de gentileza na política. Inclusive de uma candidatura de centro, não é a que repele os dois polos, é a que une, é a que consegue conversar com ambos, né? Em tese. Não é por rejeição dupla. Então, assim, ficou uma postura um pouco refratária demais. E isso foi comentado por várias pessoas ontem em eventos de diferentes. Eu fui num evento que foi do PL e num evento do próprio PSD, que foi o lançamento da candidatura, que eu vou narrar, inclusive, para vocês como é que foi o lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado. Vocês estão preparados? Por favor. Para a minha descrição? Bom, eu cheguei muito cedo não, cheguei 40 minutos antes do horário, porque você imagina que o dia do lançamento de uma candidatura presidencial, pré-candidatura que seja, mas vamos falar o nome certo, era uma candidatura, né? Você está apresentando ao Brasil a candidatura do seu partido. Falei, gente, aquilo vai estar apinhado de gente. Eu vou a eventos do PSD com alguma frequência, né? Para fazer fonte, ouvir fonte, etc. Eu já estive em filiação de deputado estadual que estava mais cheio, honestamente. Isso não estou falando para zombar, é uma descrição fiel. Eu já estive em eventos de nomeação de conselheiro político do PSD São Paulo, que estava bem mais cheio. Bom, aí você chega, aos poucos foi enchendo de jornalista, porque era uma entrevista coletiva, então é óbvio que o foco eram os jornalistas. Mas a gente que cobre política já faz algum tempo, né, Pedro? A gente sabe que esse tipo de evento, ainda que seja voltado para a imprensa, a militância é convocada. E no caso do PSD, que não tem uma militância orgânica de rua, de movimento social, a militância é partidária. Então você liga e fala assim, ô vereador, ô deputado, ô secretário, pega a tua equipe e vem encher o salão. Porque assim que eu falar o nome Ronaldo Caiado, eu quero uma salva de palmas. Gente, não sou eu que preciso ensinar isso para o Kassab, né? Vamos combinar. O Kassab não tem carisma de orador. Ele é um líder carismático nas internas. Então, ele certamente sabe que precisa de público inflando ali, porque, né? Enfim, não teve nada disso. Mal tinha água que dava para todos os jornalistas presentes, não tinha estrutura nenhuma. Era uma coisa muito improvisada ali e tal. E
O discurso do Kassab, ao apresentar o Caiado, foi um discurso muito insosso. Não teve entusiasmo algum, nem para fingir ali alguma coisa. Então, foi mais um reconhecimento de que o PSD teve 3 grandes nomes em disputa e que, depois de pensarem e refletirem, escolhemos Ronaldo Caiado, com a palavra Ronaldo Caiado. Enfim, e aí sim, aí o Caiado, a seu modo... Veja, o Caiado enfim, ele tem energia, ele tem entusiasmo sobre ele mesmo, sobre a visão que ele tem do país, ele quer muito ser candidato, então ele ainda botou algum fogo ali, né? Aí já falou de anistia logo de cara, nisso nós vamos falar já, mas ele ainda botou algum ânimo, mas não teve um aplauso, não teve uma chamada de nada, não teve... As principais lideranças do PSD não estavam no palco. Estava Gilberto Kassab, que é o presidente, mas não estavam outros nomes relevantes do PSD de São Paulo, que estão aqui no Bandeirantes, que é pegar um Uber e chegar ali em 40 minutos. O Brasil não está dividido em 2, está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre eu ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.